Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, né? Vai. Ele eu vou avançar, muros e muralhas derrubar, gigantes eu vou enfrentar, Cristo vai à frente a me guardar. Com ele eu vou avançar, muros e muralhas. Ih, tô derrubado. Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não sabe, né, essa semana que passou, né, hoje é o último dia da semana, estamos comemorando a Semana do Meio Ambiente e com isso o Clube de Desbravadores Emuná, a gente, né, vai fazer duas especialidades. Hoje, sábado, estamos começando uma que é a especialidade de ecologia, uma especialidade super legal, espero que vocês gostem, né, a gente está preparando aí com todo carinho para vocês. Então vamos começar. Primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte: a definição de ecologia. O que é ecologia? Acredito que a maioria de vocês já sabem que logia significa estudo, né? E o eco, da onde vem essa palavra eco? Eco significa o quê? Os seres vivos e onde eles moram, as suas casas. Então ecologia, a gente vai estudar sobre os seres vivos e onde eles moram, entendeu? E a ecologia estuda, é um campo da biologia, né, das ciências, que vocês estudam na escola. E aí ela vai estudar a relação, a inter-relação, o relacionamento dos seres vivos com o meio onde eles vivem, né, com o meio ambiente, tá bom? Então isso é ecologia. Então galera, eu estou aqui com meu amiguinho Christian, que é do Clube Jardim Novo. Ele vai estar aqui me ajudando, né, a passar essa instrução para vocês. Já sabemos o que significa, o que estuda a ecologia, e agora a gente vai falar sobre o ecossistema. E eu tenho certeza que você aí já ouviu na escola, já estudou em ciências o ecossistema, mas só para relembrar vocês, né? Christian, você também já deve ter estudado, né? Sim, sim. O ecossistema, ele é o relacionamento entre os seres vivos, a fauna e a flora. Eu quero ver se o Christian, ele sabe, se ele entende essa questão de flora, a definição. O que seria a flora? Flora são os conjuntos de relacionamentos. Vamos supor, flores, plantas, árvores e o que dá fruto, né? É isso aí, muito bem. A flora são as plantas no geral, show de bola. E a fauna seria o que? Fauna são os conjuntos de animais. Dá um exemplo aí de dois animais. Vamos supor, leão e urso. Isso aí. Então, o que é um ecossistema? É a relação, é o relacionamento entre a flora, a fauna, o ambiente que eles vivem e as dependências, por exemplo, o solo, o ar, o sol, também a água. tudo isso. Então, é o conjunto. Então, você vê que funciona perfeitamente. Não funciona perfeitamente? Funciona. Cara, é muito bom, né? Saber que Deus criou isso tudo, cara, muito maneiro mesmo. Então, galera, esse foi o ecossistema, tá bom? Gente, então, dentro do ecossistema, nós temos alguns fatores. Existem dois tipos de fatores, os fatores abióticos e os fatores bióticos. Vamos entender. Os fatores abióticos são os não vivos, Christian. E aí o Christian vai dar exemplos aqui de fatores abióticos. Por que se chama abiótico? O A, prefixo de negação. Então são os que não têm vida, tá bom? Então fala aí pra gente. Os abióticos, como o Yuri disse, é os que não têm vida, como o sol, o ar, o solo e o sistema solar. Isso aí, a água, né? A água também. Principalmente em estado líquido, que é o que beneficia mais esse ecossistema. E temos os fatores bióticos, que são os que têm vida, tá? Temos praticamente 4. Primeiro são os produtores. Quem são os produtores? Os produtores são as plantas e as flores. As flores principalmente, que dão pólen. Muito bem. E aí nós temos os animais conhecidos como herbívoros, que eles são os consumidores de não sei. Primários. Por que são primários? Porque são que são alimentados primeiro ali, né? Pegam esse alimento da planta. Eles só comem planta, eles não comem carne. E aí temos os consumidores secundários, que são os fungos. Errou! Ai, meu Deus. São os carnívoros, eles comem os herbívoros, entendeu? Então é uma cadeia alimentar. Mais pra frente a Ieda, né, que tá passando essa instrução comigo, ela vai se aprofundar mais na cadeia alimentar. Olá pessoal, eu vou dar continuidade à especialidade de ecologia. E meu nome é Ieda de Cássia, sou do Clube Emuná e vamos dar continuidade.
Eu vou começar falando sobre a cadeia alimentar. Vamos lá, para vocês começarem a entender um pouquinho. Porque a cadeia alimentar, ela existe o primário, secundário, terciário, quaternário e assim vai. E todos eles precisam de um do outro para poder sobreviver e para formar essa cadeia alimentar, né? Então vamos lá. Nós começamos sempre com a plantinha, né? A planta que faz a fotossíntese, que ela já é completa por si mesmo e ela consegue tanto se alimentar quanto fazer todo o seu processo e ela consegue continuar viva. Só que aí temos o consumidor primário, que é o que come essa plantinha, né? Que é o primário. Ele se alimenta de plantas, se alimenta dessa forma. Existe aí o consumidor secundário. Aqui é um sapinho, tá, gente? Não sei se vocês conseguem entender. O sapo, ele come o grilo. Ele precisa se alimentar de grilos, precisa se alimentar de moscas. E ele acaba sendo o consumidor secundário, por ter que se alimentar de outros. Aí existe um consumidor terciário, que é o que se alimenta do secundário, que é, no caso, a cobra. Aqui é uma cobra, tá, gente? A cobra, ela se alimenta do secundário, ela precisa se alimentar de algo. Que é, no caso, o consumidor secundário é o carnívoro, ele acaba comendo a carne de outro, né? E existe o terciário que come o secundário, né? E existe também o quaternário, o consumidor quaternário, que é aquele que come o consumidor terciário. E do quaternário, muitas das vezes, as pessoas, os animais, eles morrem e acaba se transformando, aí viram pó, aí se transformam em bactérias, se transformam em coisas assim, que aí é voltado para o solo, para começar a produzir a plantinha para fazer com que o primário ele possa consumir e assim possa ser uma cadeia alimentar, né? Ela precisa de um ou outro para sobreviver. Gente, então, uma definição que a gente precisa entender é de comunidade. O que seria uma comunidade, né? São os animais... Gente, então, uma palavra que a gente precisa entender é comunidade. O que é uma comunidade dentro da ecologia? É um ambiente onde vivem os animais que eles se relacionam uniformemente. São os animais de uma área. Christian, me dá um exemplo aí de animais que vivem juntos assim numa área. Bom, nós podemos ter os animais do mar, né? Que são os tubarões, os golfinhos e muito mais, os peixes. Também temos os animais domésticos, né? Que ficam em uma área, vamos supor, os animais da nossa casa, como o cachorro, o gato. E também temos os animais da selva, né? Que são o leão, ursos e muito mais. Muito bem, show de bola. E aí temos a comunidade clímax também. O que é a comunidade clímax? É uma comunidade onde existem todos os elementos necessários, né, juntos ali, para que o relacionamento aconteça ali entre eles. Por exemplo, a cadeia alimentar, né? Tem a cadeia alimentar e tem a teia alimentar. E Yuri, o que é teia alimentar? Então, né, eu só falei de cadeia alimentar até agora. Sim. A teia alimentar é o seguinte: a teia alimentar é quando você tem várias opções para consumir. Você não só tem um produtor, um consumidor primário, você tem vários consumidores primários, você tem vários consumidores e você pode escolher. Então, o consumidor secundário, que é o carnívoro, ele pode escolher: eu quero comer isso aqui hoje, não, eu quero comer aquilo ali, não, eu quero comer... Então, ele tem uma infinidade de escolha. Então, isso é uma teia. A cadeia é uma coisa só, entendeu? Então, nós também temos a sucessão ecológica. Ela é o nome dado à sequência de comunidades que vocês aprenderam com o Yuri antes, desde a colonização até a comunidade clímax de um determinado ecossistema. Então, dando continuidade, nós vamos aprender um pouco sobre o comensalismo. O comensalismo são dois seres de espécies diferentes que precisam um do outro para sobreviver. Exemplo mesmo, a gente vê muito bem isso no mar. Existem os peixes, que sobrevivem muitas das vezes de algumas plantas marinhas, e também existem os peixes grandes, né, como o tubarão, que depende de outro peixe para poder sobreviver. Ele come esses peixes, né, para poder sobreviver.
Podemos também exemplificar o leão, que depende de outro animal para sobreviver. Ele precisa comer. Então, ele vai matar para poder comer e sobreviver. Nós vamos falar agora sobre biomas, né? Esse bioma é um conjunto de seres vivos de uma determinada área. Vamos dizer assim, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Temos aqui, vamos dizer, eu vou desenhar a América do Sul, né? Aí, em um determinado local, nós temos o bioma da Amazonas. Ó, bioma da Amazonas. Aí nós temos bioma do Pantanal. Temos o bioma Pampa. Temos também o bioma da Mata Atlântica. Aí temos a da Caatinga. E isso aqui é do Cerrado. Ó, eu escrevi muito rápido para vocês entenderem um pouquinho, tá? E cada ser vivo são vários grupos de animais que se localizam em um determinado local, em uma determinada localidade, como no Amazonas, como no Cerrado, como na Caatinga, como no Pantanal, e entre outras coisas. Nesse momento nós vamos falar agora sobre plânctons, né? Fitoplânctons e zooplânctons. O plâncton é composto por organismos que ficam suspensos na água e englobam seres fotossintetizantes e pequenos, em pequenos animais, né? O termo plâncton ele vem do grego. Ele significa errante e retrata de um grupo de organismos, uma vez que vivem em suspensão na água. Chamamos de fitoplâncton os grupos formados por algas planctônicas e cianobactérias, né? Os animais como crustáceos e larvas de insetos chamamos de zooplânctons. Todos esses seres eles apresentam características que permitem a vida do plâncton, né? Como o formato do corpo para a flutuação, que se faz necessária porque eles se locomovem, né, de acordo com a movimentação de correntes de água. O plâncton é muito, muito importante para a vida no planeta. O fitoplâncton é através dele que ocorre o processo de fotossíntese e calcificação. Ele é capaz de retirar a grande quantidade de gás oxigênio da atmosfera. E esses organismos eles fixam muito o CO2 na fotossíntese. E eles possibilitam na formação do carbono de cálcio, que é depositado em cima do fitoplâncton, na forma de pequenas escamas. Além disso, eles realizam fotossíntese e estão contribuindo para a produção de oxigênio atmosférico. Vamos aprender um pouco sobre conservação, né? A conservação ambiental, ela consiste em conservar o nosso meio ambiente para evitar problemas futuros. Como podemos diminuir a poluição atmosférica de nossa cidade? Não jogar lixo na rua, como eu falei antes, diminuir o tráfego nas estradas, como carros, caminhões, diminuir o número de fábricas e indústrias, controlar as queimas, né? Preservação de florestas naturais, evitar o uso de agrotóxicos e etc. E, gente, para terminar, eu queria ler o que o Espírito de Profecia, o que a Ellen White fala sobre isso, né? Sobre o meio ambiente. E ela diz assim: não devemos meramente falar às crianças a respeito dessas criaturas de Deus. Os próprios animais devem ser seus professores. As formigas nos ensinam lições de paciência,
operosidade, de perseverança em superar obstáculos, providência para o futuro. Os pássaros são ensinadores de suave lição de confiança. Nosso Pai Celestial provê alimento, mas devem eles recolhê-lo, construir o ninho e criar a prole. Deve-se animar as crianças a buscar na natureza objetos que ilustrem os ensinos da Bíblia e estudar nestas os simulantes tirados daquela educação. Isso, gente, que podemos trazer isso para nossas vidas. E é isso. Tchau, tchau e até uma próxima. Galera, então, queria agradecer a todos vocês, né, por terem acompanhado a especialidade de ecologia. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer também aqui o Christian pela participação especial do Clube Jardim Novo, que veio aqui, somou com a gente, colocou seus conhecimentos aqui, né, pra gente. Agradecer o Gabriel de Poli, que está sendo também nosso cinegrafista. Agradecer a família Neto, que pôde nos receber aqui nesse belíssimo lugar, né, nesse paraíso. Então, Paraíso não. agradecer a todo mundo. E você, né, que assistiu essa instrução, fique ligado, porque durante a semana vai ter a prova da especialidade para você concluir, né, de fato. Tem que ter uma comprovação. Ele já está dentro, vai fazer a prova da especialidade, é isso. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Cheio de comunhão, eu quero ter um coração cheio da tua unção, um coração com coragem pra enfrentar leão. Eu quero ter um coração contagiante,